Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Bate-Papo. Eu sou o Vitor Batman e no episódio de hoje nós vamos falar sobre política. Esse é um ano de eleições, teremos novos vereadores, novos prefeitos e, como alguns de vocês devem saber, eu fiz parte dos alunos do Renova Brasil, a escola de políticos. E durante essa minha experiência conheci muita gente muito interessante que vai tentar pegar um cargo aí. E hoje eu tenho comigo meu querido amigo Rafael Romero, filiado ao Novo. Opa. Beleza, meu? Como é que você tá? Prazer, cara. Seja bem-vindo ao Bate-Papo. Obrigado. Tamo junto. Como é que tá esse momento de pré-campanha pra você? Como é que tá essa correria? Conta pra gente. Então, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, né, cara? Pô, você é um cara super gente boa, que a gente se conheceu aí meio sem querer na vida, né? Se esbarrando pelo Renova BR, que foi um curso aí muito legal que a gente fez. Eu tô agora na turma avançada do Renova, que é para preparar para esse processo pré-campanha, esse processo aí antes das eleições. E, assim, trabalho já está intenso, né? Apesar de a gente não estar oficialmente em pré-campanha, tem todo um trâmite legal de períodos que você tem que cumprir. A gente já estou conversando com o máximo de pessoas que eu posso, já estou tentando ir em lugares e alcançar algumas pessoas que normalmente no dia a dia você não esbarra, que é justamente para tentar levar um pouco mais de conhecimento sobre a cidade, falar um pouquinho sobre as funções do que o vereador faz, falar sobre o Partido Novo, que é o partido que eu faço parte. Então, assim, eu acho muito interessante a gente já começar essa abordagem quanto antes para poder também levando mais conhecimento para a população. Né? Você abordou uma parte bem interessante, isso de você explicar para as pessoas qual que é o papel de um vereador, né? Que você pega a maior parte das pessoas na rua não fazem nem ideia, não sabem diferenciar o papel do vereador, do deputado estadual e do presidente, por exemplo. Não sabem. E uma coisa curiosa é que, assim, se você perguntar para qualquer pessoa na rua, vocês lembram quem que se votou em 2016 para vereador? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Entendeu? Então, uma coisa assim, as pessoas escolhem em cima da hora, tem essa particularidade, a questão do vereador. Normalmente você escolhe na última semana, faltando um dia ali, você acha aquele papelzinho na rua, você vai lá e escolhe o cara, mas assim, na realidade, existem papéis claros, inclusive eu tenho até um vídeo no meu canal explicando qual é a função do vereador, o que ele faz e tal. Então, acho que é importante a sociedade estar cada vez mais engajada nisso, porque se a gente não se engajar, o que vai acontecer é que essa galera vai pegar o poder e vai fazer o que quiser, porque não tem ninguém observando. Como sempre fez, né? Você pega, principalmente vereador, coisas menores que a mídia nacional não está em cima, né? Às vezes, cargo de deputado estadual, deputado federal, o presidente, a mídia fica em cima, eles acompanham. Agora, esses cargos menores, ninguém fala sobre o que está acontecendo. Normalmente a pauta federal ela ganha muito destaque, só que a pauta municipal ela é uma das mais importantes, porque é no município que vivem as pessoas. Né? Então, assim, os problemas acontecem ali no dia a dia. É a mobilidade, a saúde, a educação. A Brasília está muito afastado disso tudo. As coisas que envolvem o seu dia a dia, o metrô que você pega, metrô estadual, mas ônibus, o posto de saúde, a educação do seu filho, da educação básica, tudo isso é responsabilidade municipal, né? Exatamente. E as pessoas culpam, sei lá, o presidente, quando na verdade você tinha que estar falando com o seu vereador que está ali do lado, que tem a capacidade de ouvir suas demandas. E como é que você está achando a experiência do Renova Brasil? O que você acha desse grupo? O que você acha que foi essa iniciativa deles? Deixa eu só me apresentar também para quem não me conhece, né? Por favor. Na realidade, assim, a minha história é que eu sou filho da dona Márcia e do seu Luiz, né? E que eu aprendi muita coisa com eles e isso talvez esteja refletindo nas minhas decisões hoje, né? Então, por exemplo, minha mãe, ela veio de uma família de professoras. Minha avó era professora a vida inteira, minha mãe também. E a questão da educação é um ponto muito forte, muito sensível para mim, por conta de tudo que eu vivenciei em casa, as situações que eu já passei. Eu estudei em escola particular e pública, então conheci os dois lados da moeda, posso dizer quais são os pontos positivos e negativos em cada um. Então isso para mim foi muito importante. E eu acho que também a questão do meu pai me influenciou demais na questão do empreendedorismo. Meu pai é curioso, porque naquela época, muito tempo atrás, poderia ter 2 empregos públicos, a pessoa poderia ter 2 profissões diferentes no setor público. Ele tinha dois empregos públicos e abandonou para ser empreendedor. Então é uma coisa assim meio louca, assim, se a gente parar para pensar, porque ele preferiu assumir um monte de risco que tem como empreendedorismo, e ele tinha uma vida extremamente confortável tendo 2 empregos públicos, estabilidade, benefício, um monte de coisa. Então, essa base familiar, trazendo esses valores de, poxa, você tem que acreditar, você tem que ir atrás, você tem que estudar para você vencer, você tem que aprender a tomar risco na hora certa, sim, e botar a cara, foi uma coisa assim que me impulsionou para muita coisa do que eu sou hoje. E a política ela entrou na minha vida muito por conta de um propósito de querer fazer algo pela sociedade. Por quê? Eu trabalhava no banco, né? Eu trabalhava numa instituição financeira conhecida aqui no Brasil, só que eu não era satisfeito, porque a minha sensação lá dentro era o seguinte, cara, eu trabalhava para bater meta, para atender o que o meu chefe me pedia, mas de forma alguma eu trabalhava para
está ajudando alguém efetivamente, né? O banco de varejo, que é o Banco Povão, ele trabalha em cima das metas e é essa a realidade. Então, naquele momento, isso começou a me incomodar muito e eu resolvi empreender. Aí eu abri uma empresa de cuidadores de idosos, né? Então, hoje eu tenho uma empresa que funciona no Rio de Janeiro, eu toco ela à distância. E a empresa basicamente coloca cuidadores na casa das pessoas para fazer um serviço domiciliar e personalizado para idosos, né? Legal. Então hoje eu consigo, através do meu trabalho, de fato melhorar a qualidade de vida de muita gente, né? Não só os idosos que estão sendo cuidados, mas pô, tem a família que está super tranquila porque tem alguém lá com ele, tem o cuidador que está conseguindo ser empregado, ele não tinha essa oportunidade, agora tem. Então, eu realmente posso dizer que eu conheci ali um outro lado da moeda na questão profissional que me deixava muito feliz. Só que para mim não era ainda aí o suficiente, não era aí que eu queria chegar. Até porque como empresário, eu percebi que tinham várias coisas que aconteciam no dia a dia que eu poderia tentar mudar. Primeiro, com relação ao próprio empresário. O Brasil trata muito mal o empreendedor. Não só a carga tributária e complexidade dela, que é sim de fato absurda. Acho que mas os principais problemas, né? A complexidade que você precisa para conseguir entender como paga as taxas. Isso eu acho que é um absurdo. Exatamente. Quanto maior vai ficando a empresa, mais complexo vai ficando, né? A gente tem problemas também com relação à questão trabalhista. Então, a CLT ela é muito complexa, ela é muito engessada. Ela te coloca em algumas situações que o seu custo vai lá para cima e com isso você acaba tendo que contratar menos pessoas que você poderia para uma determinada operação. Então, assim, o brasileiro, de uma maneira geral, sofre muito com isso. Fora também, você quer abrir uma empresa, pô, você tem alvará, tem um monte de coisa. Saiu agora a Lei da Liberdade Econômica, no ano passado, que acabava com o alvará, com a necessidade do alvará para empresas de baixo risco. Só que quem disse que isso está sendo colocado em prática? Então, assim, precisa ter fiscalização no município. Para ter fiscalização adequada no município, o vereador, aí entra um dos papéis do vereador, ele precisa pegar essa lei que foi aprovada em âmbito nacional e se tornou constitucional, trazer para a Câmara o debate e aprovar uma série de regulamentações que favoreçam essa fiscalização. Porque a gente tem uma máfia de alvará muito forte ainda. Isso prejudica muito, principalmente, o pequeno empreendedor. Lógico. O grande tá bem, o grande tem dinheiro, ele faz o que ele quiser. Exatamente, o cara que é grande, ele já começa com muito dinheiro, ele já começa tendo condição de arcar com um monte de coisa e o alvará não vai ser algo que vai atrapalhar ele. Mas o pequeno, sabe? Aquele cara que quer abrir ali um salão de beleza no bairro dele, pô, ele tem lá uma grana lá muito contada, entendeu? O alvará conta pra caramba. Então, esse é só um exemplo dentro de muitas coisas. Então, eu como empresário percebi muito isso. E percebi outra coisa também que me chamou muita atenção. A qualidade da mão de obra. Então, eu fiquei de frente, o tempo todo ligado na questão da contratação dos profissionais que estavam sendo colocados para dentro da empresa. Então, fiz questão de participar de todos os processos e tal. E eu percebi que a qualidade técnica, analisando os currículos, conversando com as pessoas que vinham para procurar vaga, eu falei assim, cara, o Brasil está numa situação muito difícil educacional. Porque por mais que a gente saiba, por mais que a gente escute, a gente tem alguns relatos próximos e tal, mas quando a gente se depara frente a frente com uma situação em que isso acontece numa escala muito grande, porque assim, eu recebo mais ou menos aí por baixo uns 100 currículos por dia. E a gente faz entrevista de forma muito intensa, porque toda hora tem que repor cuidador em algum lugar, então a gente precisa ter uma base muito sólida de pessoas que eu posso ligar e acionar se eu precisar de fato efetivar uma contratação, alguma coisa assim. E você percebe assim, muita gente não terminou o ensino fundamental, muita gente é semi-analfabeto, não consegue interpretar um texto. Sim. E a gente, para tentar melhorar o critério ali da seleção, a gente inclusive implantou uma prova para a pessoa fazer teórica mesmo sobre cuidador, porque precisa ter um curso para exercer. Lógico. E muitas empresas não fazem isso, só entrevista. A gente resolveu aplicar para analisar várias questões ali educacionais também, para saber em que ponto essa pessoa está. E trazendo isso tudo para a política, eu falei assim, cara, eu consigo com certeza entrar, se eu conseguir ser eleito por um cargo público, eu consigo fazer a diferença. Pelo menos para essas duas bandeiras que são, assim, para mim, fundamentais. Né? Porque o empreendedorismo é o motor da sociedade. É o cara que gera emprego, é um cara que consegue solucionar os problemas de crise que uma sociedade vive. E a educação é o que forma o cidadão, é o que vai fazer essa pessoa prosperar, é o que vai fazer ela ter autonomia e liberdade no futuro de poder escolher quem ela quer ser ou escolher o que ela quer fazer. Então, assim, para mim são duas coisas fundamentais. Legal, legal. E você tem algum projeto específico? Na parte de educação, vamos começar por aí. O que seriam as suas principais medidas que você gostaria de implantar? Olha, tem coisa... Óbvio que tem, assim, eu como libertário, tem coisa muito ousada que eu gostaria de fazer, mas que infelizmente não dá. Imposto é roubo. Imposto é roubo, né? Mas assim, trazendo um pouquinho mais para a realidade, né? O que dá para ser feito? A gente tem uma questão de ensino integral que precisa ser melhor ampliado dentro da cidade, tá?
Então, a gente tem um problema que gira em torno disso, porque o ensino integral ele é mais caro, você precisa remunerar cerca de 75% a mais que o professor recebe. Sim. Então tem uma questão orçamentária que precisa ser resolvida, não é uma coisa que você dá uma canetada e resolve e todas as escolas vão ser integradas. Até porque você precisa entender a viabilidade, se aquela região ela realmente demanda aquilo ou não, porque tem região que precisa mais do que outras em relação a isso. Então o próprio Renova, que a gente fez o curso, ele ensina que você precisa trabalhar em cima de evidências e dados reais para você implementar as políticas públicas que você quer colocar. Sim. Então, você pode ter uma ideia, ela pode ser muito boa, ela pode converger com a sua ideologia, só que você tem que ver se ela é viável. E eu entendo que dentro dessa questão do ensino integral, você poderia não colocar para tudo, mas ampliar e criar algum tipo de meta, alguma projeção cronológica para que você chegasse em algum ponto e de repente pudesse ser tudo integral. Entendi. Só que você tem que começar. Então não adianta falar assim, não, é difícil, não vou fazer. Não, peraí, vamos montar aqui. A gente quer aumentar o quê? 10% da rede para ensino integral? 5% que seja? 15%, 20%? Vamos ver o que dá para fazer com orçamento e trabalhar isso da melhor maneira. Agora, lembrando que se a gente não gastar também com um monte de besteira que o Estado gasta, a gente consegue realocar melhor os recursos. Então, uma das bandeiras que o próprio Partido Novo, que é o partido que eu faço parte, traz, é corte de privilégio, é austeridade, é saber economizar nas áreas certas. Redução do custo do Estado, no geral. Exatamente, porque você tem no Brasil um Estado muito inchado, uma máquina muito grande, que ela acaba sendo ineficiente porque ela não opera nos pontos que deveria operar, entendeu? Sim, só a parte de gasto com funcionário público já é gigantesca. Todo aquele papo da Previdência, né? Que se mantesse do jeito que estava indo, em quanto que era? 10 anos, 80% do orçamento ia para pagamento de funcionários e coisa, isso. Chega uma hora que não dá. E esse debate da Previdência eu achei bem interessante, porque quando eu via das pessoas que discordavam desse tema, era quase como se elas estivessem falando de coisas diferentes. Porque um lado falava assim, o ponto é que não é questão de aposentadoria foda e tal, ninguém merece ganhar pouco, mas se manter do jeito que tá, não vai ter dinheiro para fazer outras coisas em 10 anos. É aquilo de trazer para a realidade, né? Tipo assim, você pode ter dentro da sua ideologia política uma série de coisas que você acha que seria certo ou errado, ou coisas que você acha que são até injustas que acontecem. Só que você tem que parar para analisar os números e falar isso aqui pode, isso aqui não pode. O que dá para fazer? O que não dá para fazer? Exatamente. Não dá para ser maluco de achar que... E assim, dentro da educação também, cara, tem outras coisas que eu acho que são muito importantes. Então, por exemplo, o Novo tem uma pauta que a gente defende muito, que é um voucher para educação. Funciona como se fosse um vale ali para educação. A ideia é... por exemplo, o aluno na escola pública, a gente tem mania de achar que só porque é público é de graça. Não é. Né? A gente paga muito imposto e aquilo ali é alocado para aquela função. Um aluno na rede pública de São Paulo hoje, ele custa mais ou menos uns R$1.300, R$1.200 por aluno, tá? Por mês? Por mês. Então, assim, é um custo elevado. Com esse dinheiro, se eu entrego esse dinheiro na mão da mãe, enfim, da pessoa responsável pela criança e falo, olha, ao invés de colocar na escola pública, você pode estudar numa escola particular. Toma esse dinheiro aqui e você matricula numa escola particular. Você resolve alguns problemas. Primeiro, tem muitas regiões de São Paulo e de outros lugares no país também que você tem muita demanda, muita gente querendo estudar, muito aluno, só que você tem pouca vaga em escola pública, você tem poucas unidades. Tá? Minha pergunta é se é isso. Daria para você colocar as pessoas de escola pública na grade privada? Daria. Porque eles têm a capacidade de absorver todo mundo? Então, aí o que você precisaria fazer? Primeiro, você tem esse problema, você tem muita escola pública por aí que não estão tão bem distribuídas assim na cidade, então tem regiões que têm demanda, mas não tem a escola para atender. Então esses alunos acabam sofrendo um pouco porque eles não conseguem se deslocar para grandes distâncias. A parte de transporte é muito complicada, principalmente quem é de baixa renda. Então essa pessoa acaba ficando numa situação difícil e muitas vezes ela não consegue nem ter o direito a estudar. Então, para esse tipo de cenário, por exemplo, a questão do voucher ela seria fundamental, porque você tem mais possibilidades de escola particular espalhadas de forma correta, porque o empreendedor ele tem o incentivo correto de colocar as coisas no lugar certo, porque ele quer ganhar dinheiro. Então, antes dele abrir uma escola, ele vai pesquisar a demanda daquela região. Tem todo um trabalho que o empreendedor faz para ter faturamento. Então, você poderia, por exemplo, vamos supor, um bairro que tem uma escola municipal, só que tem uma ou duas escolas particulares. Às vezes, você não tem tanto aluno naquela escola particular quanto poderia ter. A capacidade de aluno dele poderia estar sendo melhor aproveitada e você teria esses alunos conseguindo estudar em pé de igualdade com pessoas de escola particular. O que resolveria um outro problema, que é a questão da desigualdade de oportunidade. Então,
você colocando na mesma escola pessoas de baixa renda e de alta renda, por mais que tenha pessoas, principalmente ligadas à esquerda, que acham isso errado, porque pode fomentar uma discriminação interna ali, essa pessoa sofrer bullying e pode ter problemas de convívio, existe essa narrativa, eu já penso o contrário. Eu penso que essa pessoa inserida nas mesmas condições que uma pessoa que tem uma condição melhor, ajuda no processo de construção interna desse ser humano que está ali dentro, para que ele não seja uma pessoa futuramente preconceituosa, para que ele seja uma pessoa mais inclusiva, que ele entenda e respeite. Eu acho que a convivência, por mim, parece algo positivo também. Na mesma linha disso, a gente tem a questão, por exemplo, sobre inclusão, né? A questão das pessoas com deficiência. Por exemplo, o que é certo? Pegar uma pessoa com deficiência e isolar numa escola que seja só para deficiente ou incluir ela numa sala de aula com pessoas comuns que não tenham deficiência? Eu acho que você tem que incluir. Você tem que preparar e capacitar o professor para atender aquele tipo de aluno que tá chegando. Mas dentro do contexto com todo mundo. Mas dentro do contexto com todos. Que aí você entra num processo de inclusão onde aquela pessoa não se sente excluída, ela não se sente uma minoria fragilizada, e ela começa a se sentir parte de um todo, e aquele todo começa a enxergá-la como normal. Eu estudei em escola privada e eles tinham bem essa pegada, que tinham pessoas que tinham deficiente, pessoal que acho que era síndrome de Down, tinha algumas outras coisas assim também. Eles conviviam com a gente nas atividades, no trabalho em grupo e tudo mais. E era sempre isso que eles tentavam passar. A gente que nem gente. Então, claro, participa do mesmo projeto, faz a mesma coisa. E isso foi super positivo para mim, pelo menos, ter essa experiência de conviver com pessoas, assim. Eu acho que, nesse ponto, eu tô 100% de acordo com você. Então, eu acho que o voucher ele consegue resolver essas duas situações, entendeu? Não é a bala de prata. Na realidade, a educação não existe bala de prata. Você fala assim, vou fazer isso daqui que vai resolver. Não tem. Depois do curso do Renova, eu aprendi que qualquer problema complexo não existe bala de prata. Não existe. Se fosse fácil, já estava resolvido. Exatamente. Então, assim, qualquer coisa complexa exige necessariamente um conjunto de medidas que solucionem algo. Isso. Um conjunto de coisas, né? Então, por exemplo, um outro fator na educação que é fundamental. As pessoas, a maioria das escolas, cerca de 70% das escolas no Brasil, elas são indicação política para cargo de diretor. Isso é complicado. Entendeu? Então, assim, só 30% são técnicos e 70% são alguém que ajudou na campanha, alguém tudo mais. Você vai ficar com a escola ali. Bom. Interesse, entendeu? Então, assim, são pessoas que não vão saber gerir aquilo, não vão saber nem gerir o recurso financeiro e nem saber gerir o recurso humano, que é justamente fazer um acompanhamento daquilo, saber como é que esses professores estão performando, se a escola está caminhando por um desempenho aceitável ou bom, enfim. Então, isso precisaria ser resolvido. O professor precisa passar constantemente por reciclagens, processos de reciclagem internas. Inclusive, em Sobral existe um case de sucesso muito grande com relação a essa questão da reciclagem dos professores. De tempos em tempos, eles fazem avaliações e descobrem os pontos em que os alunos não estão conseguindo aprender bem na sala de aula de determinadas matérias. Esses professores se reúnem e colocam cada um sua dificuldade. Olha, meus alunos, por exemplo, não estão aprendendo bem álgebra, os meus não estão aprendendo bem geometria e tal. Tá, como é que você está ensinando para ele? Aí a pessoa vai lá no quadro, mostra como ela fez para ensinar, e aí os próprios professores eles se corrigem. Falam assim, olha, se você falar assim, 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 você vai ter mais sucesso. Entendi. Se você mudar essa metodologia... E aí você... O próprio núcleo de professores que está ali, eles vão corrigir. Já dão um feedback, já falam como melhorar. Isso eu acho, interessante. Cara, isso. Tem muita coisa legal. Por exemplo, pequenos detalhes também, como por exemplo, você fazer um acompanhamento próximo e pequenas avaliações sobre as matérias que estão sendo dadas, ajuda você a corrigir problemas na raiz antes de eles se tornarem maiores e evitar possíveis reprovações, né? Porque assim, se eu tenho um problema com uma matéria específica que eu aprendi aqui, isso foi solucionado agora através de aula de reforço, através de uma avaliação que o professor conseguiu ver e resolver, eu consigo, de fato, aprender aquilo e não chegar numa situação pior lá na frente. Eu acho que na parte de administração pública, uma coisa que falta no Brasil como um todo é dado. Você saber onde estão os principais problemas dessa coisa do dia a dia, na escola. Quais são as matérias... Como é que está sendo dada a matéria que dá o problema? Que nem no Brasil tem um problema histórico com coisas de exatas. Parte de matemática, a gente sempre teve muito mais problemas comparado com a parte de humanos, assim, na parte do ensino básico, ensino médio também. E, eu acho que isso que você falou é genial, colocar os professores para fazer esse auto-feedback. Exato. E isso que você falou dos diretores que são apontados, que é mais político do que técnico, daria para você arrumar isso numa legislação? Dentro da... Todo diretor de escola tem que ter um perfil Dentro da Câmara Municipal você consegue consertar essas distorções, você consegue trabalhar políticas internas ali junto com a Câmara para tentar mudar esse cenário e tal. E eu acho fundamental, uma das coisas que a gente quer tentar trazer
Existe um modelo que eu acho muito legal também, que eu quero ir um pouco mais a fundo e ver se eu consigo trazer aqui para a Câmara, que é o Charter School. É um modelo que funciona muito bem lá fora, que é você entrega a responsabilidade da gestão de uma determinada escola para uma associação, para uma ONG, um grupo, e você financia aquilo, você entrega o dinheiro público daquele orçamento para eles e eles vão fazer a gestão. Então ali a gente está falando de pessoas técnicas capacitadas para poder fazer aquilo. Eles vão contratar os professores, então a gente não está falando de professor concursado, nada disso. Eles vão contratar e eles vão fazer toda essa gestão. Eles são medidos, tem metas claras que são colocadas para fazer a medição do desempenho das atividades e tudo. E se eles não estiverem performando, você perde o contrato. Então, assim, eles têm um incentivo correto de querer, para continuar ali, ter que performar, ter que melhorar os índices, ter que fazer a galera aprender. Porque é muito curioso quando a gente fala de educação, porque, assim, não sei se você sabe, mas a gente tem no Brasil cerca de 11 milhões, mais ou menos, de analfabetos. Isso após os 15 anos. E se a gente somar esse número com os semi-analfabetos, a gente passa dos 50 milhões. Dentro de uma sociedade de 200. Um quarto da sociedade, ela é semi-analfabeta pelo menos, entendeu? Isso é surreal. Isso demonstra pra gente o seguinte: as pessoas estão saindo da escola sem saber ler, sem saber escrever, sem conseguir interpretar um texto. Será que faz sentido uma pessoa que não sabe nem ler direito, ela está aprendendo mitocôndrias, por exemplo, células e organismos fitoplânticos? Números complexos, aquele negócio de raiz de -1. Entendeu? Tipo assim, o cara não sabe ler, eu tô querendo que ele saiba toda a tabela periódica, sabe? Tipo assim... Uma coisa que eu falei no último bate-papo que eu tive aqui com um cara que veio, que era consultor financeiro, é a parte de analfabetismo financeiro. As pessoas não sabem como funcionar juros, não sabem como pagar conta, não sabem como funciona, como pagar imposto, mas a gente aprende números complexos, matriz e química orgânica. Eu adorava química orgânica, eu tirei 10 em todas as matérias, em todas as provas que eu tive sobre isso. Mas, é muito mais importante você sair do terceiro colegial sabendo como você ter uma saúde financeira, tá ligado? Isso é uma coisa que não ter funcionamento público. Você não sabe, você não aprende na escola qual que é o papel de um vereador, você não aprende qual é o papel de um deputado estadual, e você não aprende como você ter uma saúde financeira própria. E isso é um negócio que tinha que ser... Isso que é ensino básico, tá ligado? É como viver em sociedade. É isso que tinha que estar... Bom, esse é o meu bode que eu tenho com a situação atual. A gente pode entrar num outro assunto, que é a questão da base comum curricular, né? Que é padronizada a nível Brasil e tal. O que eu tenho a dizer sobre ela é o seguinte, cara: será que funciona? A gente tem que parar para analisar o seguinte: na cidade de São Paulo a gente está falando de mais ou menos 2,5 milhões de alunos, tá? Só na rede pública. Será que esses 2,5 milhões eles realmente têm que aprender aquelas mesmas matérias naqueles mesmos tempos, da mesma forma? Será que é tão padrão assim, uma ciência tão exata que vai funcionar com todo mundo? Eu acho que a gente tinha que começar a reavaliar um pouco isso, essa ideia, sabe? Como funcionaria? Ele seria mais flexível? Eu acho que deveria ser mais flexível. Eu acho que você tem que ter... você pode ter, sim, alguns padrões pré-estabelecidos, mas sem ser algo muito engessado. Então você pode sim estabelecer uma base comum, mas que ela seja menos engessada. Não é que você tenha que acabar com ela, mas que você possa flexibilizar em algumas coisas, adaptar para algumas regiões, mudar a metodologia de ensino em algumas situações. Enfim, N coisas que você pode fazer para tentar flexibilizar um pouco mais, porque, como eu falei, cada indivíduo é de um jeito. As políticas, elas são muito tratadas para coletivos e sem considerar o indivíduo por si. Então, assim... Se você parar para analisar, numa mesma sala de aula você tem aquela galera que aprende mais rápido e a galera que aprende mais devagar. Você acaba nivelando toda uma turma de, sei lá, 30, 40 alunos por baixo, porque você precisa fazer aquele de baixo acompanhar. Será que a metodologia que é utilizada atual é correta para esse tipo de situação? Então, é uma série de reflexões que vale a pena ser feita, e eu acho que vale muito debate, porque não é uma coisa assim exata. Se fizer isso vai funcionar, ou se fizer aquilo vai funcionar. Mas eu acho que talvez seja o caso de deixar mais em aberto, para cada escola tentar se adequar ao seu público e cada pai também olhar para a metodologia de cada escola e poder falar: olha, eu prefiro que meu filho estude aqui, eu prefiro que meu filho estude ali porque eu acho que a metodologia é melhor e tal. Tem exemplos de lugares que deram essa flexibilidade? Cara, na verdade, se você for pegar diversas escolas na Europa, até em Portugal, meu pai mora em Portugal, você tem uma certa flexibilização nesse sentido. Você tem situações que não são tão engessadas e conseguem realmente fazer com que cada aluno aprenda dentro da sua individualidade, entendeu? Então, assim, eu acho que é um caminho... Mas quanto mais liberdade você dá para algumas situações, você consegue extrair o melhor daquelas pessoas. Entendi. Porque quando você engessa muito alguém,
você priva necessariamente a capacidade criativa, a capacidade de desenvolver ideias. Se eu falar assim para você, olha, esse programa aqui, essa entrevista, ela tem que ser assim, 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 tem que ter tanto tempo para falar isso, tanto tempo para fazer aquilo, você priva uma porrada de assunto, um monte de assunto que poderia estar vindo aqui legal. É o problema que eu tenho com o programa de TV, de entrevista, que é 15 minutos, aí vai ter uma propaganda, depois volta e tem que ficar engessadão. Eu acho que esse negócio de ser mais livre, fica mais rico. A educação, ela funciona assim, o processo de aprendizado também. Então, quando a gente está lidando com algumas situações, cara, você vê, as melhores empresas para se trabalhar, que conseguem performar super bem, Google, Facebook, não sei o quê, cara, olha o nível de liberdade que os funcionários têm. Eles conseguem fazer os horários deles, eles conseguem, sei lá, parar, descansar e dormir numa rede, no meio do nada. Assim, querendo dizer que quanto mais liberdade você entrega na mão da pessoa, mais responsabilidade ela adquire com aquilo. E ela consegue se sentir mais à vontade para alimentar o processo criativo dela. Entendeu? O que você acha daquele modelo americano em que as pessoas escolhem as próprias matérias a partir de... Acho que é ensino médio, acho que é lá, né? Que a partir disso eles têm a capacidade de escolher. Tipo, vou focar mais na parte de química, mais na parte de biologia. Assim, por exemplo, você começa a identificar que seu filho se dá muito bem em matemática, ele tem um baita desempenho bom e tal. Cara, será que faz sentido você ficar enfiando um monte de coisa de, sei lá, geografia na cabeça dele, que às vezes para ele não é tão interessante ou não vai ser tão útil porque ele já está demonstrando querer seguir? Porque são matérias que, bem ou mal, lá na frente, se alguma coisa estiver te fazendo falta, você pode ir atrás. Vou te dar um exemplo. Filosofia. Filosofia é uma coisa que na época de colégio eu não gostava, cara, não suportava. Hoje eu adoro. Eu assisto canais diversos sobre filosofia no YouTube, eu compro o livro e vou atrás e sei muito mais do que eu sabia naquela época, mesmo tendo em escola. Aquilo tudo eu esqueci. Só que o que eu absorvo hoje com esse conteúdo que eu procuro de livre e espontânea vontade, eu aprendo muito mais. Então eu acho sim que o aluno poderia, os pais junto com o aluno poderiam sim ter esse tipo de feeling e direcionar seus filhos para onde eles quisessem. Uma coisa que eu sou super favorável, por exemplo, é homeschooling, que hoje no Brasil é proibido. No Brasil é considerado abandono intelectual, você não pode ensinar seu filho dentro de casa. Só que uma coisa que eu sou super favorável, que está entrando em discussão agora lá na Câmara, é provável que seja aprovado, eu estou com essa expectativa. Mas isso funciona... Eu sei que nos Estados Unidos eles têm bastante disso. Mas eu lembro de ver que o pessoal que faz homeschooling normalmente tem uma... quando eles fazem prova e tudo mal, eles costumam ir pior do que as pessoas que participam da grade pública. Na realidade, então, não. Nos Estados Unidos, o índice no ensino fundamental é maior de quem faz homeschooling, o nível de aprendizado é maior, e no ensino médio é um pouco abaixo. Tá? Entendi. Então, mas assim, existe... Se a gente for analisar a questão de eficiência, a gente pode discutir aqui alguns prós e contras, que de fato existem, né? Isso é inegável. Muita gente fala, olha, precisa ter interação entre as pessoas, o jovem que fica aprendendo dentro de casa, ele não vai ter interação e tal. Isso é um argumento válido. Sim. Mas por outro lado... acho importante a parte de convivência em grupo, participar de projetos. Só que assim, mas por outro lado, você pode ter convivência de outras formas. Você pode fazer um curso de inglês, você pode fazer uma aula de luta, jogar um futebol. Você consegue conviver de outras formas. Assim, essas coisas são adaptáveis. O que eu acho que é mais importante, no meu ver, para o homeschooling é a questão do pai poder decidir como ele quer ensinar o filho dele. E hoje o Estado praticamente fala o seguinte, olha, você como pai não tem capacidade, não tem discernimento de entender como seu filho tem que estudar. Quem tem esse discernimento sou eu, político, e eu digo que ele tem que ir para a escola. Entendeu? Então, assim, porra, cara, às vezes, vamos supor, você é um pai, diretor de escola, tipo, pedagogo, cara que sabe pra caramba e quer educar seu filho em casa. O Estado fala que você não sabe, que você não tem esse potencial, que você não pode fazer isso, mas que, de repente, uma outra pessoa pode, que sabe menos que você. Então, só para você entender essa relação. Então, entendi. O homeschooling, ele representa a liberdade do pai decidir como ele quer criar o filho dele. Porque a gente tem um fator hoje muito pesado nas escolas, que é, de fato, doutrinação. E se eu não quero que meu filho passe por um processo de doutrinação, eu quero que ele aprenda as matérias dessa forma, ou com esse professor, ou comigo, ou contratando um professor particular, enfim. Por que não? Eu nunca prestei muita atenção, nunca li muito sobre essa parte de homeschooling. Eu vi algumas coisas que nem tinha mencionado antes, mas sempre fico um pouco para trás quando se dá... Que não sei, eu fico pensando, as pessoas que eu conheço, elas teriam capacidade de ensinar o básico de educação para uma criança, e eu penso, puta, eu conhecendo meus amigos, eu acho que eles não têm capacidade, tá ligado? Mas é que assim, quando a gente pensa em educação em casa, a gente pensa no pai ensinando pro filho. Não necessariamente poderia ser assim. Você poderia contratar um ou dois professores, assim? Vamos supor, que fossem particular, e falar, olha, você é responsável por exatas, você é responsável por humanas, e vambora. E vamos montar aqui um cronograma, um projeto e tal. Então, na realidade, você não necessariamente são os pais, podem ser profissionais da área, de fato, que estão aplicando o conteúdo. Aí quem acabaria com custo seria a família mesmo. Família, entendeu? Então, assim, é óbvio que a gente está falando de um modelo
em que é opcional. Ninguém tá falando assim, vamos instituir que tem que ser homeschooling. Não, é uma opção que nem nos Estados Unidos. O cara pode escolher tirar o filho da grade pública. Exatamente. Eu tenho que ler mais sobre essa parte de homeschooling, mas... É legal. O que eu li de homeschooling nos Estados Unidos é que é sempre a criança meio esquisita, não sei o que, eles fazem meio que uma zoeira com a galera que fez homeschooling. Mas é interessante, é uma proposta interessante. E, vamos falar uma coisa agora, vou falar sobre anarcocapitalismo. Vocês se consideram anarcocapitalista? Sim, exato, me considero. Então conta pra gente. Anarcocapitalismo, o que é, onde habita e o que come? Cara, o anarcocapitalismo é o seguinte, você pensar... o que é o anarcocapitalismo? É um modelo de sociedade, basicamente. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa hoje em modelo de sociedade, automaticamente o que vem na nossa cabeça é ditadura ou democracia. Mas é muito mais amplo que isso. Tem diversas formas de organização social que você poderia estabelecer. A democracia, hoje, ela é muito endeusada, né? Porque quando a pessoa pensa em modelo de sociedade, ela sempre compara com ditadura. Então, obviamente, você vai endeusar a democracia, porque, você tem muito mais liberdade. Talvez num processo de ditadura a gente não estaria aqui conversando sobre essas coisas todas e tal. Todo mundo aqui, né? Senão corta a cabeça. Então, assim, partido. Então, assim, de fato, se a gente comparar a democracia e ditadura, democracia é super legal, entendeu? Só que, por outro lado, existem muitas falhas dentro de uma democracia que o anarcocapitalismo, ao meu ver, corrige, entendeu? Que são situações que envolvem mais liberdade de atuação e respeito aos direitos naturais das pessoas. Então, só para você entender. Como assim, direitos naturais? Quais são os direitos naturais? Quando a gente fala de direitos, a gente pensa assim, o Estado provê direitos pra gente. Direito à educação, direito trabalhista, direito não sei o quê. O Estado não provê direitos. Na nossa concepção como libertário, o que o Estado provê são serviços. Então ele pega o seu imposto, né, e ele aplica da forma como ele quer, te oferecendo serviços. Mas a parte da Constituição, saúde, educação, casa e alimentação. Você fala assim, não, todo jovem tem direito à educação. Peraí, não, ele tem direito à vida, ele tem direito à liberdade dele, e são direitos básicos, tá? Não é que ele tenha direito à educação, ele pode receber educação fornecida de N formas. O libertário acredita que a educação ela pode vir de diversas situações. Pode vir através de escola, pode vir através dos pais. Então, ele vai receber essa educação por conta de um sistema de sociedade. Mas não é que ele tenha direito à educação. Direito é direito básico. Então, quais são os direitos básicos? Vida, liberdade e propriedade. Então, eu tenho direito à vida e você não pode tirar a vida de outra pessoa, porque da mesma forma que você tem direito à vida, outra pessoa também tem. Só a liberdade acaba quando você chega na da outra. Exatamente. Então, você tem sua liberdade e eu tenho a minha. Então, se você está violando a minha liberdade, você está errado. Então, você tem que parar ali, beleza? Porque é o limite. E a propriedade, o conceito de propriedade, ele é muito importante porque ele define e resolve conflitos. Então, por exemplo, se esse copo é meu, ele não pode ser de mais ninguém, porque ele é meu. Se você tenta tomar ele de mim, a gente tem um conflito aqui. Certo? Que a gente precisa resolver. A noção de propriedade, ela já define de quem é quem e de cada coisa é de quem. Então, o que acontece hoje na prática é que o Estado ele é um grande violador de todos esses direitos naturais. De que forma? Propriedade. Vamos pensar. Aqui no Brasil, IPTU. Se você não pagar IPTU, o que acontece? O Estado tenta tomar a sua casa. Mas a casa é sua. Qual que é a lógica disso? A casa é sua, a sua propriedade. Aí você não pagou IPTU. Você paga pelos serviços que o Estado provém ela, que nem a parte de saneamento básico. Por exemplo, não fui eu que construí o esgoto, a pessoa que trata a água. Aí, ao meu ver, o Estado falou assim, você tem que pagar o IPTU e eu faço serviços, mas o que você está falando é que eu não tenho a escolha de falar não. Exatamente. Eu não posso falar assim, eu vou ter meu próprio negócio. No caso do IPTU, é o imposto mais absurdo na minha concepção que existe, porque a partir do momento que você comprou, você já pagou o imposto, que você pagou ITBI, que foi imposto de transmissão, de titularidade e tal. Então, você já pagou ITBI e tal. Aí você tem que continuar pagando imposto para ter a casa que já é sua. Na prática, funciona quase como um aluguel, como se o proprietário fosse o Estado e você tivesse que pagar um aluguel para ele. E se você não pagar, ele te despeja. Entendeu? Então, o Estado é um grande violador de propriedade. Tá? Ele também é um violador de propriedade a partir do momento que ele diz que de forma coercitiva você precisa pagar ele impostos. Porque se eu produzo algo, essa produção é minha. Certo? Então, eu fiz essa produção aqui e tal. Eu ganhei esse dinheiro por conta do meu trabalho. Se você chega para mim e fala, olha, você precisa me dar isso daqui porque eu quero fazer um monte de coisa com esse dinheiro e tal. Eu falo, tá bom. E se eu não quiser te pagar para você fazer essas coisas para mim, eu posso? Aí você fala, não. Porque se você não pagar, você vai preso. Se você resistir à prisão, eu te mato. Então, o que na prática acontece é isso. Então,
você não tem opção. Para você poder falar hoje assim, que a existência do Estado é ética, você teria que me justificar, você teria que argumentar de repente que há uma opção. Entendeu? Mas não existe. Eu acho que vou mais pro lado do Hobbes, que ela, assim, é o mal necessário, é o Leviatã, né, que o Hobbes falava. Hobbes é o século XV, eu acho, que foi das antigas, que fala que é necessário ter um Estado exatamente para resolver esses conflitos. Que você falou, esse daqui é o meu copo, e você falou, eu tomo. Quem que vai conciliar esse conflito? A justiça privada. Guerra, a justiça privada? Exatamente. Mas eu não boto fé na justiça privada, eu fico porque, um pé assim, atrás. Tudo que é privado, ele tem um incentivo certo para funcionar. De que forma? Olha, eu preciso agradar os meus clientes. Eu preciso ter lucro, eu preciso crescer, eu preciso ganhar mercado. E para eu fazer isso, eu tenho que fazer um trabalho bem feito. Eu tenho que tentar ser o mais ético possível, eu tenho que tentar conquistar as pessoas, fazer um bom trabalho, eu tenho que deixar as pessoas satisfeitas. O Estado, ele não tem nenhuma obrigação de te deixar satisfeito. Se a polícia erra contigo, se você chama a polícia e ela não vem, você não tem com quem reclamar. Ela não tem motivo para te deixar satisfeito. E ela não tem nem por que fazer isso. E você não tem nem onde reclamar quanto a isso. Eu acho que a reclamação seria através do processo democrático. Tipo, eu vou votar em outro governador. Você tem que esperar 4 anos para ter a sua reclamação atendida. Agora, se você tivesse uma sociedade de livres contratos, onde você contrata a empresa que você quer, você contrata a sua empresa de segurança, o seu bairro contrata uma empresa de segurança para atender aquele bairro, você tem a sua própria arma para se defender. E aí não teria Estado. Não teria Estado. Não teria Estado. Dentro de uma não teria uma polícia que seja para todos. Cada um vai ter a sua própria polícia. Sabe por que isso é muito difícil para a sociedade? A sociedade não consegue assimilar direito por alguns motivos. Primeiro, você tem um grupo da sociedade que quer poder. E esse grupo vai fazer de tudo para influenciar culturalmente aquela sociedade de que aquela sociedade precisa dele. Você já começa por um ponto. Segundo ponto, você tem uma boa parcela da sociedade também que não quer ter responsabilidade. E quando você diz que existe uma figura do Estado, você está compartilhando a responsabilidade. Ou seja, eu não preciso ter uma arma porque o Estado vai me defender. Eu não preciso contratar um plano de saúde porque tem o SUS que vai me atender. Então, assim, você começa a delegar um monte de coisa para o Estado porque você não quer ter responsabilidade com aquilo, você não quer ter que decidir pelas coisas. Porque se você toma uma decisão errada e a sua vida vai por água abaixo, que foi uma escolha sua, e uma consequência daquilo que você escolheu, você não quer carregar o fardo de sozinho de ter passado por aquilo. É muito mais fácil, se alguma coisa der errado na sua vida, você culpar o Estado. Você fala, não, porque esse político não presta, porque essa galera não faz o trabalho que deveria estar fazendo, não sei o quê. É muito cômodo. E para o Estado é ótimo isso. Porque com base na sua falta de capacidade de entender que aquilo deveria ter sido resolvido por você, ele te aprisiona num sistema ideológico onde você depende cada vez mais dele. E você não consegue sair disso. Então, na realidade, é um ciclo, cara, vicioso. E você precisa tentar quebrar esse ciclo, onde você mostra para a sociedade que ela não precisa do Estado para tocar a vida dela, e, por outro lado, você também tenta entrar no Estado para diminuir a pressão que ele exerce em cima da sociedade. O que entra num outro assunto que é: por que um anarcocapitalista quer entrar para a política? Entendeu? Fazer parte do Estado que você quer acabar. Exatamente. Então, eu quero tentar entrar para aliviar esse peso, porque imagina o seguinte, que o Estado está com uma faca no seu peito aqui, assim, quase entrando, e eu chego aqui com a minha mão, seguro aqui, entendeu? Eu seguro e travo essa situação. Então, o papel do libertário, do anarcocapitalista é esse, entendeu? Eu acho uma posição interessante, mas eu não vejo como... Você falou, por exemplo, a segurança privada. Cada um vai ter sua polícia. Eu não vejo como isso não acabaria sendo, sei lá, só um monte de milícia para todo lado, sabe? Porque eu vejo historicamente, quem tem arma na mão manda, tá ligado? Por que você obedece ao Estado? Porque ele tem o monopólio legítimo do uso da força, né? Como dizia o Hobbes. Então ele tem arma na mão, ele tem a capacidade de tomar decisão. Você não quer pagar imposto, não quer ser preso? Então morre. E se você desse isso na mão de todo mundo, seria caos, eu vejo. Porque seria as pessoas vão ter interesses contrários. Assim, imagina que eu vou querer ter o terreno do lado. Então, e eu tenho grana pra caralho, sou um empresário de uma empresa muito rica, então vou ter a melhor polícia que tem. E você é um cara que, putz, você falou, abri minha lojinha ali na esquina, eu vou ter que defender ela aqui, mas eu não tenho recurso suficiente. E eu vejo que sempre o cara que tem mais arma, o cara mais forte acaba ganhando. Na realidade, eu não vejo como não acabaria, sei lá, sendo uma briga de milícia para todo lado, sabe? Os assuntos mais detalhados de como seria determinada situação são muito extensos até pra gente abordar. Mas assim, o que eu posso te falar assim, a curto ponto a primeira coisa que um libertário vai defender, de fato, é uma questão ética e não uma questão de eficiência. Primeiro ponto, tá? Então,
eu entendo o seguinte: a existência dessa estrutura que me obriga a ter que pagar por algo que eu não quero, que toma minha propriedade, que limita a minha liberdade e que muitas vezes tira a minha vida, ela é ilegítima. Se ela é ilegítima, qualquer coisa que aconteça a partir desse ponto, que eu já tirei ela como algo correto, é incorreto, entendeu? Então, por exemplo, você não consegue defender a escravidão. A escravidão por muito tempo foi legitimada, era autorizado, você podia escravizar as pessoas e tal. Só que é uma coisa antiética. Não tem nada que aconteça fruto daquilo ali que você possa dizer, não, mas Pelo menos fez isso. Veja bem, as pirâmides ficaram lindas. Tipo assim, quem quer colher a batata aqui, quem quer colher o café? Então, assim, não tem nada que se justifique em termos de eficiência que realmente faça convencer eticamente que aquilo ali é correto. Então, para você, para um anarcocapitalista, o principal seria garantir aqueles direitos naturais. Não importa o que aconteça, o importante é garantir aquilo, o resto é resto. Dá pra dizer isso? Exatamente, é mais ou menos isso. Entendeu? E aí, com base nisso, você vai construindo ali e solucionando os conflitos. Aí entraria a questão da justiça privada, entraria a questão de seguradoras, porque as seguradoras elas podem atuar como resolvedoras de conflitos através de contratos. Então, você pode contratar uma seguradora para, de repente, proteger uma região aliada com enfim, tem N formas. Porque quando a gente fala de modalidades sem o Estado, coisas sem o Estado, a gente está falando de infinitas possibilidades. Tipo, como seria a educação? Poderia ser de qualquer jeito. Basta você ser criativo e você implementar alguma coisa que funcione. Como é que seria a justiça? Cara, poderia ser de qualquer jeito. O importante é a gente pensar o seguinte: a segurança privada hoje já funciona. Hoje, um dos lugares mais seguros que você tem para transitar é dentro de um shopping, que é uma região fechada, onde funciona a segurança privada, onde funciona uma série de coisas em tese gratuitas, que é ar-condicionado, então você tem lá um conforto, você tem um monte de coisa, mas por que tem tudo aquilo ali, sem o Estado estar presente? Porque as lojas pagam aluguel. Porque as lojas voluntariamente pagam aluguel e querem estar ali, entendeu? Entendi. Interessante. Tá acabando o tempo já, né? Tá 40 e poucos minutos. Bom, vamos fazer assim, vamos ter que bater um papo de novo mais uma vez um dia. Vamos esperar antes das eleições aí. Foi um prazer ter você aqui comigo. Obrigado, cara. As redes sociais dele, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, vai estar tudo aqui embaixo. Vai estar na descrição também. Se quer falar de mais algum tema, a gente terminar? Tinha mais alguma coisa que você queria mencionar? Cara, é isso. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer recebê-lo. E vamos marcar outras vezes pra gente destrinchar mais alguns assuntos. A gente pode pegar alguma coisa mais específica sobre alguma coisa. Aí eu vou meter pau no anarcocapitalismo e a gente vai. Beleza. Mas legal, meu amigo. Foi um prazer ter aqui você. Obrigado. A gente se fala, querido. Tamo junto aí. Tamo junto. Valeu.